noite a todos e a todas para mais uma live aqui. E hoje é um dia assim para lá de especial. Eu vou receber um convidado muito especial, que é o professor Valdir Pereira. Ele é da área de Ciências Sociais e vai trazer orientações assim riquíssimas a respeito de como ler e interpretar textos acadêmicos. Então, se você tem dificuldade ou quer aprimorar a sua leitura, fazendo com que ela seja muito mais qualitativa, você não pode perder essa live hoje. Então, vou ficar aqui aguardando o Instagram e notificando as pessoas que nós estamos ao vivo. Vou ficar aguardando o professor Valdir entrar para que eu possa adicioná-lo e compartilhar a tela comigo. Então, sejam muito bem-vindos. Deixa eu pegar aqui. A gente sabe que essa questão da leitura, ela tem muito a ver, gente, com essa ideia, né, que muitas vezes as pessoas têm de que a gente lê os textos da mesma forma, lê textos diferentes da mesma forma. A gente vai observar que, por exemplo, os textos de cunho científico, os acadêmicos, os textos literários, os textos, sejam eles de quaisquer forem os gêneros, eles têm suas funcionalidades e têm suas características próprias. Então isso significa que a nossa leitura também ela deve ser uma leitura atenta às características e à forma, à linguagem que esse texto é organizado. Então, por exemplo, se você for fazer a leitura de um romance, de um conto literário, de um poema, você faz essa leitura de uma forma diferente. O que você vai precisar observar não vai ser a mesma coisa, por exemplo, que você vai observar o que você vai atentar num texto mais formal, mais denotativo, né? Que tem uma linguagem, tem uma funcionalidade, tem características que atentam para outras questões. Então é importante a gente atentar para isso e saber que esses textos diferentes, eles são lidos de forma diferente, interpretados de forma diferente, mas existem estratégias, existem caminhos que vão facilitar essa nossa compreensão. Por isso é tão importante que a gente passe a ver a leitura de uma forma diferente, de uma forma que amplie a nossa visão a respeito da importância dela. Ou seja, se a gente começa a querer ler tudo do mesmo jeito, tudo da mesma forma, é claro que nós teremos grandes dificuldades e sim, nós iremos ter muitos bloqueios até, porque a gente acaba se desmotivando, né? Achando que a gente não vai conseguir, que é muito difícil, que não é pra gente, mas com treino, com prática, qualquer pessoa é capaz de desenvolver a leitura. Então, não fique desanimado, muito pelo contrário, entre aqui nessa sintonia, né, desse perfil, porque o perfil Professora Andresa tem o objetivo de apresentar quais são as práticas de leitura para que você seja um sujeito ativo da leitura e você possa ter os resultados que você precisa. Sejam eles em quaisquer as áreas que você precisar, mas você precisa entender que sim, todos nós podemos treinar, todos nós podemos praticar e sim chegarmos a ter uma leitura muito mais qualificada, tá bom? Então, ser um leitor proficiente é ser um leitor que consegue sair da superficialidade do texto e passa a ter uma compreensão que está além do texto, né? Nas entrelinhas, que é quando o autor nos passa visões, nos passa entendimentos, que muitas vezes não está ali escrito literalmente, mas quando a gente tem essa capacidade de reter, de entender, de compreender, de estabelecer conexões dentro do texto, nós temos sim condições de ver além, conseguir perceber nuances que aquele leitor que ainda está no nível elementar, que não tem uma experiência de leitura, ele não consegue observar. Então, tudo isso pode ser modificado sim. Tem uma boa nova essa noite. Pode ser modificado e a gente pode conseguir ótimos resultados quando a gente foca realmente na aprendizagem dos textos e conhece as suas características e particularidades. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre textos acadêmicos. Tenho certeza que Patrícia tem muita experiência nisso.
nos textos acadêmicos. Estou esperando aqui o professor Valdir entrar, porque hoje eu vou dividir a tela com ele, que a gente vai falar sobre como ler e interpretar textos acadêmicos da área de humanas. Tem muitos estudantes, sejam eles do ensino médio, boa noite, mãe, seja bem-vinda, ou até estudantes que já estão na universidade, que estão enfrentando problemas de interpretação de texto. Então a gente pode sim fazer a diferença, pode orientar, mostrar estratégias, caminhos que vão facilitar a leitura, tá bom? Então a gente vai falar bastante desse assunto hoje. Deixa eu enviar aqui uma. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, ele entrou aqui. Não, deixa eu ver. Eu vou convidar Valdir aqui para ele entrar comigo. Valdir. Te convidei, Valdir. Vê se aparece alguma informação. Boa noite. Boa noite, Lalinha. Vamos ver se vai aparecer. Eu fiz o convite para você, Valdir. Dê uma olhadinha se você recebeu o convite. Se você não recebeu, você manda um convite para mim, que eu te aceito. Também pode ser feito dessa forma. Valdir, eu te convidei. Você está vendo alguma mensagem? Deixa eu convidar novamente. Não, ainda está aqui como convidado. Se eu colocar... Não pode participar. Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. Eu vou tentar fazer o convite novamente, Valdir. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Valdir. Aqui ainda tá como convite, Valdir. Tá aqui, convidado. Vou convidar novamente. Dá uma olhadinha se apareceu alguma coisa para você, alguma mensagem na tela. Para você aceitar o convite. Vamos lá, gente. Vamos animar, que hoje tem muita história para contar. Assim que o Valdir entrar aqui, vocês vão ver. Ele é maravilhoso, um professor assim, com muita experiência na área dessa formação de ciências sociais. Eu tenho certeza que vocês vão aprender demais hoje na live. Deixa eu ver. Será que ele vai conseguir? Consiga, Valdir, consiga! Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Não sei se ele não está vendo. Peraí, eu cancelei e vou convidar novamente. Dá uma olhadinha, Valdir, se vai aparecer para você. Ó, convidei novamente. E aí, apareceu alguma coisa? Valdir, responde, me ajuda. Entrou? Entrou, tá vendo? Firme e forte, fé. Boa noite, boa noite. Eu estava tentando fazer pelo notebook, não estava conseguindo. Ah, é. Pelo notebook eu nunca fiz, não. Sempre faço pelo celular. Agora tu tem que virar a câmera, porque a gente tá olhando a tela do computador. Não tá vendo teu rosto. Então tem que ser assim. Sim, Assim? muito bem. Seja bem-vindo. Boa noite, Valdir. Boa noite, Andresa. Boa noite a todos. Então, eu estava aqui fazendo a introdução, falando sobre essa importância, né, das pessoas que estudam um texto, independente de ser um texto literário ou não, perceber que os textos eles têm características diferentes, que eles vão exigir do leitor um olhar diferente na hora de fazer essa compreensão. Porque muitas vezes, Valdir, acontece muito isso, né? A pessoa achar, eu gosto muito de ler, vamos dizer, poemas, aí quer pegar um texto científico, um texto acadêmico e quer ler da mesma forma. E isso acaba causando uma série de problemas, porque são linguagens diferentes, características diferentes, né? Você tem que observar
o texto de uma forma diferenciada. Então, quanto mais a gente estuda a respeito de como extrair essas informações do texto, de acordo com essas peculiaridades que cada texto vai ter, melhores condições a gente vai ter de ter uma compreensão e interpretação melhor desse texto. Então, acho que Sim. a gente precisa abrir a mente, né, dos leitores, de modo geral, pelo menos aqueles que ainda estão iniciando, né, essa parte de, ou querem melhorar, aprimorar o conhecimento, de que sim, são diferentes, as leituras são diferentes, vão exigir do leitor um olhar diferenciado. Mas vamos começar logo aqui a live. Comece se apresentando, falando sobre você, onde trabalha, né, para que a gente possa interagir aqui com as perguntas que eu vou te fazer durante a live. Ok. Bom, meu nome é Valdir Cláudio Pereira Costa, né, professor. Sou formado, eu tenho duas graduações, né, uma em filosofia e outra em ciências sociais, e pós-graduado, né, em geografia. Já sou professor da rede do Estado de Pernambuco há 20 anos. Tenho vivido muitas experiências dentro de sala de aula e não resta dúvida que uma das que mais me incomoda é a falta de fluidez na leitura dos nossos estudantes. Eu sempre gostei de ler, né? Desde criança eu aprendi a ler aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade já lia tudo que ia colocar em minhas mãos. Obviamente que não entendia muita coisa, até pela própria característica cognitiva da criança, mas a leitura sempre foi algo que me atraiu, que me seduziu, que me alegrou, que me satisfez. E eu gostaria muito de ver essa juventude de hoje tendo esse prazer na leitura e o aprendizado que a leitura pode trazer. Sim, eu até falei em outras lives aqui que eu tenho feito nesse perfil, Valdir, que é por mais que a gente fale o quanto é grandioso, né? Grandiosa a experiência que a gente tem com a leitura é algo que eu penso que é intransferível. Por mais que a gente fala, tem que ser algo muito individual, muito particular. Né? A gente Sim. pode falar o tempo todo para as pessoas, olha, ler é muito bom, ler vai ampliar seu conhecimento, vai fazer com que você consiga ter conexões, né? Conectar coisas que antes você nem sequer imaginava, é descobrir um mundo novo. Mas às vezes as Sim. pessoas têm a impressão que é só coisa de quem gosta, como ele, né? Ah, porque não gosta agora e não gostará jamais, porque tem muitas vezes esse bloqueio, né, de achar que não, eu não gosto de ler e a leitura não é possível para mim. Ele Uhum. acredita que isso é só de quem gosta muito, que ele jamais terá a possibilidade de vivenciar realmente essa experiência. A gente precisa quebrar essa ideia de que, na verdade, vai depender muito de como essa leitura foi apresentada a você. Né? Como é que você teve esse primeiro contato com a leitura? Será que já foi por obrigação? Será que já foi de uma maneira forçada? Você não tinha interesse sobre um determinado assunto e você tinha que fazer por algum motivo? Que texto foi esse? Né? Quem foi que te incentivou? Então, a gente precisa ver todas essas situações do passado que muitas vezes podem ter colaborado para que você tivesse uma visão deturpada da leitura, achando que é algo cansativo, que é algo chato, que você realmente só faz por obrigação, mas que não vai fazer nada ou trazer nada de diferente para a sua vida. Então, quando a gente pode, eu posso dizer o seguinte: se aconteceu isso, a gente tem como voltar, né, dar uns passos atrás e resgatar, né, esse amor perdido, né? Se ficou lá para trás, a gente tem como resgatar esse amor perdido e ver a leitura com outros olhos. Agora, sempre, como eu coloquei, né? Até fiz uma live falando sobre isso, como ter o hábito da leitura. Procurando textos que sejam mais simples, porque a gente não vai exigir que esse leitor iniciante ele já comece com um texto extenso, muito complexo, aí realmente fica difícil. Mas começando aos poucos e naquela. Eu digo que é feito a fase do namoro, a leitura vai te conquistando. Então você começa ali aos pouquinhos, até você se sentir pronto para ter aquela relação assim, mais, vamos dizer, comprometida com ela. E aí é o momento que você realmente aprofunda. Agora, Valdir, na sua fala, você falou o seguinte, que uma das coisas que você mais percebe hoje, né, e com certeza com base em toda a sua experiência, os seus anos em sala de aula,
que ainda existe um problema ou uma dificuldade muito grande em relação à leitura. E a gente pode, eu posso interpretar que, no caso da sua disciplina, das suas aulas, exige muito essa questão da leitura, né? Não tem Isso. como fugir, né? O aluno vai chegar de um lado, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai dizer assim, eu vou ter que ler, né? É. Então, como é que você percebe, para a gente ter uma coisa assim mais contextualizada, como é que você percebe essas dificuldades? O que é que eles reclamam? O que é que você, por exemplo, espera e não consegue ter, né? Uhum. Aquela compreensão de volta. Fala um pouquinho sobre essa tua experiência. Uhum. Nas ciências sociais, basicamente na filosofia, na sociologia, na psicologia, há uma questão que é fundamental, né, para todos nós, para a nossa vida, que é a questão de o que é o ser humano, né? O que é o homem. E nas discussões que se desenvolvem, tem muito aquela coisa, cada pessoa é única e cada pessoa se constrói, mas ao mesmo tempo há uma interação com o meio social. Então, o homem, o ser humano também é produto do seu ambiente. Isso posto, é notável que as pessoas, o hábito de leitura está muito relacionado também com a vivência doméstica. Uma família que não cultiva o hábito da leitura, ela não vai se expandir muito dentro disso. Então, vai acontecer de aparecer uma pessoa ou outra, uma criança, um adolescente ou outro, que vai divergir da maioria, mas a maioria vai ter esse afastamento, esse não hábito com a leitura. E dentro de casa, dentro do ambiente doméstico, dentro da família, as crianças vão ouvir muitas expressões, além de ver o comportamento dos mais velhos, dos adultos, nessa relação da leitura. Como, por exemplo, pessoas que dizem o seguinte: eu não gosto de ler. Então, a criança introjeta isso também, ou não vê dentro de casa ninguém lendo. Na minha vivência, eu fui aquela pessoa que divergiu, porque o meu ambiente doméstico foi um ambiente onde não havia a prática da leitura. Tanto é que eu fui a primeira pessoa na minha família a ter um curso de graduação e a chegar aonde cheguei. Claro, agora já estou sendo ultrapassado, já estou sendo superado, principalmente pelo meu filho. Mas até então eu fui o único. Entre os meus irmãos, ainda sou o único. Mas quem teve cuidado comigo em relação a isso foi uma pessoa totalmente analfabeta e que se dizia mesmo analfabeta, que foi a minha avó. Ela dizia: eu não aprendi, eu não frequentei a escola, mas você vai frequentar. Então, ela fez muita coisa para que eu frequentasse a escola e ela me incentivou muito a leitura. Então, eu passei a ter gosto com a leitura desde cedo, desde os 6 anos de idade ou pouco antes, e aquilo ali me encantava, me fascinava. Então, tudo que eu pegava, eu lia, mesmo que não tivesse um entendimento, mas eu lia. E aí eu fui fluindo, né? Lendo cada vez mais, procurando cada vez mais, e percebo que o que falta muito nas crianças, o que falta muito nos adolescentes, nessas gerações atuais, é essa coisa, essa sedução da leitura, que eles não têm, primeiro, por conta de seu ambiente, da falta do incentivo, né? da falta daquela atração, e também por uma percepção errônea do que as novas tecnologias estão trazendo. Porque nós estamos vivendo numa era de alta tecnologia, todos eles admiram, têm, buscam, são até mesmo viciados, por assim dizer, nessas tecnologias, no celular. Eles leem no celular, mas eles não percebem que o celular pode ser uma ferramenta para a sua leitura, e quando eles se deparam com um livro, eles veem o livro como uma coisa maçante, como uma coisa chata, como uma coisa tediosa. Quando eu chego em sala de aula e para trabalhar filosofia, é muito complicado porque a linguagem da filosofia já é uma linguagem densa. Os temas de filosofia são temas densos. E aí a gente precisa fazer essa tradução
para que eles possam ter uma compreensão sem abrir mão do incentivo para a leitura e da cobrança propriamente dita da leitura, porque a leitura vai ser fundamental. É a partir da leitura das letras escritas que também vamos fazer a leitura da vida como um todo. Sim, Valdir. Inclusive, muitas vezes existe aquela tendência a fazer uma leitura muito superficial e não retomar essa leitura, buscando compreender situações, trechos, palavras que foram de difícil compreensão na primeira leitura. Eu acho que isso Uhum. é algo, principalmente quando você. A gente vê muita gente, por exemplo, que já está fazendo mestrado, doutorado, e que já lê bastante, já tem esse hábito. Boa noite, Adriana. De fazer o seguinte, de ler de uma forma mais dinâmica. Mas Sim. eu acredito que, por exemplo, aquele estudante que ainda está no fundamental, no ensino médio, ele precisa ainda amadurecer como leitor. Sim. Então, é nesse processo de amadurecimento que ele precisa aprender, vamos dizer assim, a ler, ou reaprender a ler, porque a compreensão muitas vezes é que ler é somente você decodificar palavras, e é muito mais que isso. Daí o Uhum. crescente número de analfabetos funcionais, de Sim. pessoas que leem de uma maneira muito superficial e são incapazes de compreender o texto. Uhum. E aí, E pode falar, Valdir. aí a gente vai aliar isso aí também a um problema que está sendo muito sério na atualidade na vida dos nossos adolescentes, que é a falta de uma perspectiva de vida, a falta de um projeto de vida. Eles estão tão desencantados que eles não veem o objetivo, o porquê, a razão de ser da leitura, do desenvolvimento do hábito da leitura. É como se não fizesse sentido, né? Para que Exatamente. ler? É. Por que ler? Para quê? Né? Então, a gente Até tem esse... porque eles buscam o sentido, primeiro eles buscam o sentido da vida, e é exatamente aí onde eu vou entrar mais diretamente nas aulas de filosofia, a busca do sentido da vida. Então, eles veem, olha, se não, eu não encontro um sentido da vida, também não vou encontrar sentido para mais nada. Inclusive, não vou ver sentido nenhum em aprender a ler ou desenvolver o hábito da leitura. Exato. E como você mesmo falou, se ele não tem esse incentivo em casa, se não tem, por exemplo, pessoas que ele possa ter como referência de leitores, mais difícil isso se torna. Porque ele vai ser ensinado a ler propriamente, né? Na Sim, escola, no ambiente escolar. E sim. muitas vezes ele já chega na escola com a visão de que a escola só está ali para impor obrigações. E que não existe nada Uhum. dentro da escola que possa ser algo prazeroso e que possa trazer um retorno positivo em termos de aprendizado para a vida dele. Então, são esses Sim, paradigmas que a gente precisa, né, analisar e também ir quebrando, porque não é fácil, porque vai depender de uma série de fatores, né, de uma série de contextos no qual sim, esse estudante está inserido. Existem estudantes que sim, já têm aquela predisposição, já gostam de ler, já pedem até ao professor leituras complementares, já têm um comportamento diferenciado, e existem outros que são mais resistentes. A grande questão é, quando eu não sei ler, não compreendo, o que é que isso vai trazer de negativo para a minha vida pessoal e profissional? Porque enquanto estou no ambiente escolar, eu ainda estou num processo que eu deveria estar amadurecendo e aprimorando o meu conhecimento, ou pessoalmente, eu pudesse me desenvolver para além dos muros da escola, porque é um ciclo, né? Você sim, finaliza e inicia outros, vai acabar iniciando outros na sua vida. Seja um curso sim. técnico, um curso acadêmico, seja lá qual for essa esfera no qual esse estudante vai estar inserido, ele precisa ser proficiente, ele precisa ter uma compreensão, ter, vamos dizer assim, até a sua proatividade, a sua forma de trabalhar e de exercer a sua função tem relação com a leitura também, porque muitas vezes a gente não para analisar. Mas É se ele verdade. consegue estudar, aprender e colocar em prática o que ele estuda, ele com certeza terá melhores condições de ser um profissional que tem uma performance melhor, né? É Então a verdade. gente vê que a gente precisa abrir esse debate.
abrir esse debate nas escolas, né, de mostrar que sim, ó, você precisa ler, mas é ler o texto, e esse texto te traz a leitura do mundo. E a sua leitura, né, do seu autoconhecimento, de si mesmo. Você falou da questão do sentido da vida, né? É algo que Sim. mexe muito com essa questão de você olhar para si. Porque eu só posso ter um Uhum. sentido para a minha vida se eu olhar para mim, se eu conseguir me mapear, se eu conseguir me ler. Então, é Uhum. algo muito profundo que a gente precisa dessa dinamicidade que a gente está, usa a tecnologia, tudo muito corrido. A gente precisa, sabe aquele momento de respiro? Vamos parar aqui, vamos pensar, porque você está fazendo tudo no automático. Mas existem É, questões que, né, que precisam ser trabalhadas para que você possa se desenvolver melhor. Então, em linhas gerais, eu compreendo que a leitura ainda assim precisa ser estudada. Olha, a Bruna comentou aqui, amo refletir sobre o sentido da vida. Bruna comentou aqui no, no chat. Agora me diga uma coisa, Valdir. O que é que a gente pode fazer para que esses estudantes eles sejam leitores mais ativos? A gente identificou que, infelizmente, tem uma parcela que não lê bem. Já uhum. identificou que ele não faz isso lá no seu período de amadurecimento, quando ele chegar em outras esferas, como por exemplo a universidade, ele vai enfrentar muitos problemas. Então, eu vejo assim, aqueles que leem mais, quando chegarem, por exemplo, na universidade, eles vão ter suas dificuldades, todos nós temos, mas eles vão conseguir Uhum. passar mais facilmente por essas dificuldades. Agora, Uhum. aquele que não se dedicou à leitura, ele pode entrar num curso e ter aquela sensação de que o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não estou conseguindo entender Sim. absolutamente nada. Uhum. Então, aí é quando ele se dá conta de que ele fez de conta que aprendeu. Mas ele não aprende, Uhum. só superficialmente ele sabe alguma coisa, mas ele não aprofundou Uhum. a sua qualidade como leitor, né? Então, me diga Sim. uma coisa, como é que a gente pode fazer para fazer com que esses estudantes eles sejam leitores mais ativos? Esse é o desafio. É o grande desafio. Porque o que nós temos que provocar esse interesse a partir da ideia da sedução. A gente tem que seduzi-los para a leitura. Aí eu estava lembrando um filme que eu assisti há milhões de anos atrás, parece que é História Sem Fim, História Sem Fim, né? Parece que é uma trilogia, foi o número um, que é um garotinho, saiu da escola, aí na escola americana, que sofre bullying, aí tem aqueles valentões que gostam de bater nele e tal, então ele sai correndo e a primeira porta que ele encontra, ele entra. E essa porta era uma espécie de um sebo, né? Uma livraria sebo. Ele entra ali até que ele se depara com um homem sentado numa mesa, já faz tanto tempo que eu não lembro todos os detalhes, né? Lendo um livro. Então ele começa a conversar, o homem se propõe a ajudá-lo, só que ele diz assim: eu vou ver alguma coisa, fecha o livro e diz: não pegue nesse livro, não abra esse livro. E aí provocou a curiosidade. É uma coisa que a gente, né, que dentro da pedagogia a gente discute, que é aquilo que é proibido é mais sedutor, né? É uma armadilha isso. Na verdade, é uma armadilha. Será que tudo que é proibido é sedutor? Só que nesse filme, o garotinho vai ficar curioso, ele quer saber o que é aquele livro, então ele termina pegando o livro, indo para um sótão e começa a ler e entrando na história. Então, para mim, é preciso a gente ter um mecanismo de seduzir essa meninada, né, crianças e adolescentes para a leitura, despertando nela essa curiosidade, despertando nela esse interesse. É claro que vai ficar difícil, como eu disse anteriormente, quando ele vai ouvir pessoas adultas dizendo que não gostam, inclusive, para meu desespero, para minha frustração, professores, que eu sempre ouço professores dizendo, eu leio, mas eu também não gosto de ler, não. Então, se o adolescente, o estudante, ouve isso, ele não vai se sentir incentivado à leitura. Ah, se o meu professor não gosta, por que eu tenho que gostar? Porque se meu pai e minha mãe não gostam, por que eu vou ter que gostar? Então, buscar isso aí é o grande desafio. Aí eu estava lembrando também de um outro filme, esse mais voltado para uma comunidade mais, vamos chamar, delinquente, né? Uma comunidade periférica,
também nos Estados Unidos, em que uma professora tem o desafio de trabalhar com crianças, né, com adolescentes em situação de risco, e ela leva-os a tentar escrever sua própria história, que parece que são os escritores da liberdade. Sim, Esse filme, né, é bastante conhecido. E aí, alguns desses estudantes, à medida que eles vão escrevendo as suas histórias, eles também vão se interessando pela leitura de outras histórias. Então, é um desafio que nós temos, que é tentar levar os nossos estudantes a se interessar pela leitura. O exemplo ainda é determinante, isso não resta dúvida. E a fala de uma maneira mais agradável também. Quando ele vai ler por obrigação, ele não vai gostar. Talvez muitos de nós tenhamos passado por essa experiência quando no colegial, né? Quando nós temos que ler um determinado livro da literatura, e como era obrigado, tinha que fazer um trabalho, um fichamento, não gostávamos, mas em um momento posterior, aquele mesmo livro se tornou agradável. Eu me lembro muito, isso aconteceu comigo, quando eu tive que ler o livro Inocência. Foi difícil no momento que era para ler, depois eu li com muito prazer. Então, a maneira como nós vamos levar o livro, levar a leitura para eles, é que vai ser a grande coisa. É o que vai dizer se ele vai se interessar ou não. Quando nós fazemos isso de forma assim, ostensivamente obrigatória, não vai ter um bom resultado. Vai ter sempre um, dois, né, que vai fazer, mas a maioria não vai se interessar porque ele está se sentindo obrigado a fazer. Então, essa questão, eu não tenho uma resposta fechada, mas eu penso que nós, professores, nós adultos, temos que começar a pensar de que maneira, né, eu vou agir, eu vou trabalhar para que o jovem, o adolescente, se interesse também pela leitura. exato. Inclusive, tem essa relação de entender assim que muitas vezes você tem um texto e você precisa apresentar esse texto para o estudante, mas aí você, como educador, você precisa pensar de que forma você fará isso de uma maneira que traga essa curiosidade que você citou anteriormente, que seja algo prazeroso, que chame a atenção, que seja do interesse dele. De Sim, repente, ter uma visão mais ampla do texto, estabelecendo conexões com exemplos, né, com algo que seja próximo da realidade dele, mesmo que seja uma visão diferente do texto, até para contrapor também é importante, né? Tem a argumentação X e tem uma argumentação Y, ou seja, porque são pontos de vista diferentes. Comparar com um outro texto que pode ser de um gênero diferente, né? Nesse texto aqui que tem tais características, o autor tem essa visão. Nesse outro que eu apresentei, tem uma visão. Vocês conseguem identificar essas visões diferentes? Né? Lançar desafios para que eles, sim, na verdade, eles possam ser ativos no sentido de buscar essas informações no texto. Então, eu acredito que exatamente. tem muito a ver com o que você falou mesmo, de apresentar de uma maneira instigante. Não Sim. simplesmente abra o livro na página X e comece a ler. Uhum. Muitas vezes esse estudante não sabe nem como começar. Ele vai lendo, lendo, e no meio do caminho ele já vai ficando cansado, porque tudo que ele leu, né, anteriormente, ele não conseguiu identificar ou compreender como ele deveria ter feito. E isso dá a ele também uma sensação de que não vale a pena continuar, né, que é algo em relação a ele e que ele não pode resolver. Então, eu acho que a gente Uhum. pode ver que não é só função do professor de língua portuguesa. É também função, né? O professor de língua portuguesa ele vai estar ali orientando, inclusive mostrando estratégias de leitura, mostrando as diferenciações entre esses textos e dando a ele essa segurança de que ele não vai ler os textos de uma mesma forma e que Sim. existem estratégias que ele pode utilizar naquele texto que vão fazer sim com que ele consiga compreender de uma maneira mais rápida, mais fácil, descomplicar, desmistificar essa coisa da leitura como um bicho de sete cabeças. Então, Sim.
né? Uhum. Os outros professores das outras áreas, eles também precisam ensinar a ler, inclusive porque a leitura, por exemplo, a leitura de um texto da área da matemática já vai exigir um outro mecanismo de atenção, né? Vai se Isso. configurar essa leitura de maneira diferente. Inclusive, vou aqui defender minha classe, viu, dos professores de português. Porque o que Uhum. que acontece? Quando estão os resultados de provas de português e de matemática, é muito comum dizer assim: ah, mas o estudante ele tem muita dificuldade, as provas tiveram resultados ruins porque ele não sabe ler. É. Mas é importante deixar claro que a leitura de um texto de matemática, por exemplo, dando um exemplo aqui, né? É uma Sim. leitura que vai exigir. Não é a mesma que você lê o texto, o conto, o poema, Uhum. o texto científico, o texto que está lá no livro que o Claudio leva, né, falando sobre Sim. sociologia, é outro tipo de leitura. Então, a gente não pode achar que é tudo do mesmo jeito. Não é. Então, E, o professor de matemática que tem competência naquela área, ele precisa ajudar o aluno a pensar uhum. dentro da leitura da matemática, não é a mesma. É isso que a gente precisa começar a investigar também, porque lança para o professor de português essa responsabilidade. Ah, então ele não lê porque ele não sabe ler a questão, certo? Agora, você, como professor de matemática, ensine-o a ler a questão com o seu olhar da matemática, porque não é o mesmo que o do aluno que chega e vai ler um poema, por exemplo. Né? Os símbolos, as referências são outras. Então, você precisa saber ler. Veja quantos desafios que nós temos, né? De saber Sim. ler diferente. Por Olha, exemplo, eu sou muito boa e me, pa- leitora, mas e me quando chega na parece. matemática, eu já não fui ensinada a ler bem a matemática. Fala, Aham. Valdir. E me parece que essa problemática levou pedagogos e professores de língua portuguesa a um debate interessante acho que na segunda metade dos anos 90, por aí assim, que foi a diferenciação entre a alfabetização e o letramento. E Sim, são coisas diferentes. Saber ler, naquele sentido de, né, juntar as letras, né, de decodificar, é uma coisa, mas a interpretação, ela é uma consequência do letramento, e o letramento se dá a partir do hábito de leitura e o entendimento daquilo que se lê. Porque para o letramento não basta você ler apenas uma vez, né, mas você lê várias vezes até você poder mergulhar no texto, seja lá de que texto for, né, para ter a compreensão dele, certo? Então, eu penso que essa discussão, ela ainda é importante, ela precisa ainda ser aprofundada na atualidade, porque quando se faz essa cobrança, olha, você vai fazer uma prova de matemática, mas para você poder resolver a questão aqui, você tem que saber ler. Então, precisa-se da leitura também para a matemática. Mas não é só a leitura do ponto de vista da alfabetização, mas do letramento, que é a interpretação, é um mergulho que se faz no texto, seja de que disciplina for, para ter a devida compreensão e o devido entendimento desse mesmo texto. porque na verdade é dado um comando, né? Você Sim, entendeu qual foi o comando que foi dado, né? O que sim, é que você tem que fazer a partir de então? Quando você não consegue entender, você poderia até saber a questão, vamos dizer assim, se fosse sim, perguntado de outra forma, talvez uma forma mais simplificada. Mas dentro daquela linguagem que é matemática em si, você vai observar que muitas vezes eles têm essa dificuldade. Então, eu vejo que, sim, claro, o professor de língua portuguesa, qualquer outro professor, pode auxiliar, pode ajudar estrategicamente melhorar essa compreensão. Mas eu verdade. vejo também que, se o professor é de matemática, ele sabe identificar e interpretar a questão, e ele precisa ensinar também a interpretar a questão, Sim, não é? Então, quando ele, talvez seja esse aí seja o pulo do gato para a matemática. É fazer o aluno pensar sobre que estratégias ele vai utilizar para entender, interpretar aquele enunciado e executar. Porque quando ele não isso. passa, não, nesse crivo aí da compreensão, ele realmente não responde nada, ele tem muita dificuldade. Então, eu acho Sim, que exatamente. a situação é bem essa aí.
Uhum. Valdir, agora me fala uma coisa sobre as dificuldades na hora que os alunos vão fazer essa leitura dos textos que são do campo da sociologia, filosofia, como você colocou. Quais são as maiores dificuldades que você encontra? Você apresenta um texto, o que é que eles reclamam mais? Quais são as dificuldades? O que é que você espera deles e de repente eles não conseguem dar esse retorno? É, inicialmente, a grande dificuldade está no vocabulário, porque os textos de filosofia, mais diretamente, eles têm um vocabulário um pouco diferenciado e, por isso, uma densidade maior. Como falta o hábito da leitura, o vocabulário deles também é um vocabulário muito restrito. Há expressões, há palavras que eles não conhecem. Às vezes, até na minha fala em sala de aula, eu digo coisas e eles chegam e dizem, peraí, professor, o que é que significa isso? Ou então, muitas vezes eu estou tomando conta de uma prova, aplicando uma prova de qualquer outra disciplina, e eles param e perguntam, professor, o que é que significa essa palavra? Palavras que para mim são tão simples, tão bobas, né? E eles não conseguem. Então, veja, em filosofia, eu tenho um trabalho, não sei, muito diferenciado, porque eu tenho que fazer duas coisas, né? O incentivo da leitura e o entendimento de que essa leitura é muito densa, porque ela vai falar muito diretamente ao seu intelecto. E eles não estão preparados. Nesse sentido, eu poderia usar a expressão, eles têm uma mente um tanto quanto preguiçosa para pensar, e por isso mesmo eles não conseguem ler, porque a leitura pressupõe o pensamento. Você pensa a partir das palavras. Sem as palavras, não há o pensar. E as palavras são uma elaboração social a partir daquilo que se produz na escrita e na leitura. Exato. E esse sujeito ativo, ele precisa ser comprometido com o que ele Sim. está lendo, né? Então, ele precisa ter essa autonomia, ele precisa ter autorresponsabilidade. Não é ficar o tempo todo Uhum. esperando que o professor diga tudo, dê respostas a ele. Ele precisa ir em busca dessas respostas. Então, toda Uhum. a postura da pessoa como estudante é que faz a diferença do quanto ela vai evoluir e do quanto ela vai estagnar. Sim. Porque o que acontece? Quando chega o texto denso, como você mesmo colocou, quantos anos atrás ele teve para experienciar e ir amadurecendo em termos, né, de leitura para chegar nesse texto denso e já ter uma facilidade maior para a compreensão. E Pois é. isso não foi treinado. Isso é treino, isso é Uhum. prática, gente. Não tem como a Uhum. gente assistir, eu nasci ótima leitura. Não existe isso. Tudo isso é prática. Ninguém nasceu assim. Todo mundo foi buscando e foi aprendendo e foi praticando e foi se tornando, né? E não tem como parar, porque à medida que você vai lendo cada vez mais, melhores condições você tem de ir evoluindo na sua leitura. Agora, algo que eu É o acho importante, desenvolvimento do hábito da leitura que vai levar ao gosto da leitura. exato. Então, o que é que acontece? Muitas vezes que é tudo muito de mão beijada, que é tudo muito dado. Uhum. Coloca uma questão, onde é que está a resposta? Quantas vezes? Eu mesmo já escutei várias vezes. Onde é que está a resposta? Eu disse, como assim? Onde é que está a resposta? É, Valeu, Deus, aí, identifica, pessoal, em né? sociologia, diz que esta é uma geração fast food, né? Aquela expressão da comida pronta, do tudo rápido. Então, eles querem tudo assim, eles querem pronto, né? Pronto para não ter trabalho nenhum. Só que a vida não é feita de fast food. A vida é muito trabalhosa, tem que ter muito esforço, né? Tem que derramar muito suor para se fazer a construção. Então, eles precisam ser acordados para essa realidade. Não está tudo pronto ali, não está feito. Você é que tem que fazer. Agora, você não vai fazer sozinho. Você vai fazer junto. O professor não vai fazer por você, mas também não vai deixar você só. Vamos Exato. trabalhar juntos. Vamos construir isso aqui junto. Então, o nosso papel como professores é fundamental. A gente não vai abrir mão disso aí. A sociedade não pode abrir mão disso aí. Agora,
não deixar uma carga só para um lado e favorecer o outro. É um trabalho em conjunto, é uma via de mão dupla. Precisamos despertar esse hábito para que esse hábito leve ao gosto e, a partir disso aí, a gente possa ter, então, gerações que produzam, né, e que se interessem cada vez mais pela leitura. Exatamente. Na verdade, o professor é um mediador, né? É um mediado. Então, como você bem falou, ele vai te ajudar, vai te segurar pela mão, mas não vai fazer por você. É diferente. Não Uhum, significa ter que fazer por você. É, na verdade, ele mostrar o caminho, mas ele não caminha por você. Ele dá orientação. isso, Não é isso? exatamente. Então, é essa compreensão que precisa existir. Então, Sim. assim, se você hoje acha que o texto é muito difícil, é muito complexo, você precisa ter esse olhar de que você é o responsável pela sua atitude enquanto leitor. Procure lendo parágrafo por parágrafo, marque palavras. Como o professor falou aqui, a questão do vocabulário. Uma palavra ela pode ter vários sentidos. Qual o sentido dentro daquele contexto do que você está lendo? Uhum, Procure fazer associações, né, ter referências. Então, eu acredito que quando você consegue ter essa visão, aí você melhora o seu resultado. Tem uma é, pergunta aqui. Ó, o professor Valdir diz, oi, professor Valdir. É porte JBB. JBB. O que hum. é texto acadêmico? Ele está perguntando aqui. O que é O um que é o quê? texto acadêmico? O que é um texto acadêmico? Ok. O texto acadêmico é um texto que tem uma tecnicidade maior e é direcionada a determinada disciplina. Então, a depender da área que você está seguindo, você tem um texto que tem uma profundidade, tem uma densidade, tem um linguajar próprio daquela área de pesquisa que está sendo feita. Certo? O texto acadêmico ele é bastante elaborado, ele segue rigorosamente as normas cultas, né, as orientações técnicas, e não se usa expressões típicas da linguagem coloquial. Ele é bastante rebuscado e ele traz o conhecimento científico dentro de determinada área, dentro de si mesmo. Exatamente, ele segue uma estrutura, né? Segue uma estrutura. Foi bom ele ter. Eu não sei se é ele ou ela, mas acho que é ele. Mas, assim, estou chutando aqui que é ele. Mas achei muito interessante sua pergunta, porque tem a ver com a questão que eu vou passar para o professor Valdir agora, que é o seguinte: é importante já começar a ensinar, a apresentar esses textos acadêmicos, por exemplo, no ensino médio para que esse Uhum. estudante já chegue na academia, ou seja, já chegue no ambiente acadêmico, por exemplo, a universidade, uma faculdade, conhecendo o texto. O que é que tu Uhum. pensas a respeito disso, Valdir? Sim, é fundamental que já no ensino médio os nossos estudantes comecem a ter contato com esses textos acadêmicos. Agora, temos a grande barreira, que é o que estávamos discutindo anteriormente, que é essa experiência da alfabetização e do letramento. Porque os textos acadêmicos, eles são de um outro nível, eles estão em outro patamar. E se não tem essa preparação anterior, vai haver uma dificuldade muito maior para o desenvolvimento dessa leitura. Agora, que é necessária, eu diria até, deveria ser obrigatório a feitura a leitura desses textos acadêmicos no fundamental, particularmente nos segundos e terceiros anos, porque o primeiro ano, vamos dizer o seguinte, o primeiro semestre de um primeiro ano é uma transição. Eles estão saindo do nível que foi o fundamental para o nível médio, e nesses primeiros momentos eles ainda não percebem a complexidade que é o ensino médio. A partir do momento que eles percebem isso aí, então precisa ter um outro nível de exigência para eles. Mas é o que a gente constata o tempo todo. Quantos dos nossos estudantes de ensino médio chegam ao terceiro ano e mal conseguem ler e mal conseguem escrever? Então, o texto acadêmico para esse público realmente vai ser um problemão.
toda a estrutura do ensino ela tem que ser repensada, tem que ser revista, visando então favorecer ao adolescente, ao estudante do ensino médio, essa capacidade de mergulhar, começar a mergulhar nos textos acadêmicos. Aí, uma partezinha aqui, o que está tendo agora uma discussão nacional a respeito do novo ensino médio, porque intelectuais, professores, pensadores no Brasil inteiro estão fazendo uma análise bastante crítica desse novo ensino médio, em que chega à seguinte conclusão: ele é retrógrado, né? Ele não avança, ele é excludente, porque ele está tirando a capacidade, hoje, a habilidade, ou a ferramenta para que esses estudantes tenham um outro tipo de desenvolvimento. Ele não vai para frente, ele vai para trás. Então, esse nosso estudante vai ter uma dificuldade maior em interagir com o texto acadêmico, porque ele não está sendo habilitado para isso. E é nesse contexto que o hábito da leitura precisa ser mais intensificado, e é o que nós não estamos tendo. Mas Exatamente. o texto É que acadêmico precisa levar muito em consideração essa questão da leitura. Porque, assim, finalizar, por exemplo, o ensino médio, quantos não finalizam com o sonho de entrar na universidade, né? De fazer um curso na faculdade. E aí, o que acontece? Às vezes consegue, né? Faz uma prova, consegue, entra. E o depois? Uhum. Aí ele vai ver o quanto que ele perdeu tempo, né? O tempo que ele devia estar ali se aperfeiçoando em termos de leitura para se desenvolver melhor numa academia, ele agora vê que tem uma série de obrigações, uma série de leituras a serem feitas, não só feitas, compreendidas, e ele Sim. não consegue avançar. E aí o alto índice de estudantes que muitas vezes conseguem a vaga, mas desistem do curso, porque não se sentem preparados para dar continuidade. Uhum. Né? Então, Exatamente. Frustra, inclusive, porque ele não se sente parte daquilo ali. exatamente. Então, assim, é algo que a gente precisa debater mais e a gente precisa conscientizar mais em relação a isso. Porque não é Sim. só, por exemplo, a universidade em si. E quando ele quer, por exemplo, consegue um trabalho, né? Sim. E não consegue, por exemplo, sair de uma determinada função, quer progredir naquele ambiente de trabalho, não consegue porque a questão é essa, ele não sabe ler. É, Não sabe ler e compreender. Ele isso. sabe só decodificar. Ele sabe assinar o nome dele, mal sabe preencher uma ficha. Sim. Muitas vezes Pois não é. sabe nem preencher uma ficha. Quantos estudantes, na hora de preencher seus dados no Enem, não sabem preencher? Não Exatamente. sabem. E por falar no Enem, veja que o grande terror do Enem é justamente a redação. E o que é a redação, senão uma expressão daquela habilidade que se adquiriu a partir da leitura? Exatamente. Porque uma coisa está ligada à outra. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu sei ler, só não sei escrever. Não, você É, não está sabendo escrever, não está sabendo. você não tem o hábito de ler. Outra. Então, quando coloca assim, o que é um texto dissertativo, como eu vou argumentar no texto, não sabe o que é argumentação, não sabe o que é tese, né? Ou seja, qual a opinião que ele vai retratar ali. Ele não sabe fazer uma introdução, não tem nem, Uhum. vamos dizer assim, ideia da questão estrutural, do que ele precisa colocar. E quando ele passa por essa fase que ele sabe que colocar, ele não sabe como fazer. Uhum. Ah, a introdução é isso e aquilo, certo? Como eu faço? Que É, palavras eu coloco? Sabe por é, quê? Porque ele não leu. Porque se ele estivesse lendo, ele ia perceber que todas as vezes que ele inicia um texto, ele está lendo, na verdade, uma introdução. sim. Que tipo de leitura ele está fazendo dos textos que ele não percebe como é elaborado a introdução de um texto? E aí eu falo, lê assim, ó, rapidamente, sem prestar atenção nessas situações que são tão importantes para que o leitor vá memorizando a estrutura do texto.
São leituras Exatamente. superficiais, não são leituras Uhum. atentas, que buscam Uhum. uma compreensão. A gente precisa mudar essa mentalidade. É porque É. quando a gente muda a mentalidade, aí vai. Mas quando a gente continua com aquele mindset, que agora eu estou estudando isso, que é o Uhum. mindset fixo, né? Que fala que quando a pessoa tem um mindset fixo, é aquela pessoa que ela acredita que não vai avançar, que o que ela aprendeu só é aquilo, e É. acabou-se. E pronto. O E mundo pronto, está eu restrito. preciso, É. né? E o E mindset de uma coisa crescimento, Uhum. pode falar, Valdir, depois eu complemento. Uma coisa importante que a gente tem que considerar é que nós estamos agora lidando com uma geração que foi muito prejudicada com a pandemia, porque foram Sim. 2 anos, no geral, foram 2 anos sem a escolaridade. E mesmo tendo aulas remotas, mesmo tendo, né, um ambiente familiar cobrando, mas não é a mesma coisa. A escolaridade criou, a falta dessa escolaridade durante a pandemia criou uma lacuna muito grande para ser transposta a partir dos desafios que nós temos pela frente. Sim. Então, é uma geração que já está, né, ela já herda os prejuízos dos seus antecessores e elas têm esse prejuízo mais aprofundado por conta disso. Exatamente, ainda tem toda essa questão. Então, assim, diante desse quadro, quanto mais, né, os educadores, a família e o próprio estudante estiver consciente Uhum. de que ele precisa fazer, cada um fazer a sua parte, melhor será o aprendizado. E Sim. assim, gente, ó, não é a questão de que está tudo perdido, não há jeito para mim. Não, não é isso. Se você Nada começar está perdido. hoje, né? Hoje você já vai começando ali, ó, lentamente, não precisa ser correndo, mas tem que Sim, começar. sim. Porque se você não começar, realmente aí você fica do mesmo jeito. É, Então, quando você tem uma mentalidade de crescimento, você tem uma mentalidade de que você sempre pode avançar, que você sempre tem condições de ser melhor do que você é hoje. sim, Né? sim. Tendo essa mentalidade, você consegue alcançar seus objetivos. Mas Sim. achando que o que você já sabe já é suficiente, já está bom, não vou mais perder tempo, porque acha que é perder tempo, né? É, Com é, isso, aí realmente você não sai do lugar. E veja quantas portas, você diz assim, as portas estão fechadas. E quantas portas estão fechadas e você sequer tem a disposição de abrir? Está lá, fechado diante de você, tem um trinco na sua frente, uma é, maçaneta. E o que é que você está fazendo que você não abriu? exatamente. Então, eu penso assim que Está encostada. Não está nem trancada, está só encostada. não procurou nem saber se um empurrãozinho já resolvia aquilo ali. Porque Exatamente. é assim, está fechado, pronto. Então, não tem mais o que ser feito. Às vezes a gente precisa ter uma visão diferente. O que é que eu posso fazer para abrir a porta? Né? Uhum. É uma decisão que você precisa tomar para mudar a minha vida. Se eu tenho perspectivas diferentes, se eu quero realizar coisas, se eu não quero ficar do mesmo jeito para o resto da minha vida, eu preciso tomar uma atitude. Verdade. Né? É isso mesmo. Então, tome uma atitude, porque você, sincero, eu acredito que Valdir vai concordar comigo, a leitura é muito mais cobrada do que a gente imagina. Porque a Sim, leitura para você preencher uma ficha para fazer um cadastro, é a leitura para você, é, alguém chega e diz a você, fale sobre você, escreva um texto sobre você. Não uhum. sabe fazer, não sabe desenvolver o raciocínio. Né? Sim. Então, assim, é algo que você precisa aprender. Você está lendo ali um comando. Olha, eu quero que você faça isso, isso e isso. E não sabe executar, porque não Uhum. entendeu o que estava lendo. Isso. Tem um comentário aqui de Tainá Lima. Ela disse: depois dessa pandemia, esqueci muitas coisas em relação aos estudos. Tive muita Uhum. dificuldade para aprender novamente. Sim. É. Eu acredito até porque foi tudo tão de repente, né? Uhum. Ninguém estava esperando. Então foi uma questão das pessoas irem em marcha assim, acelerada, tendo que se adaptar a uma nova realidade e sem preparo. Eu acredito que sim, isso causou, né, um problema assim.
em termos de aprendizado muito grande, mas, Tainá, a gente pode recuperar, viu? É, Vai voltando lá aqueles conteúdos que você diz que esqueceu, procurando um professor para perguntar, olha, essa parte aqui eu não entendi, buscando livros para entender um pouco melhor, né? uhum. Porque tem que correr atrás mesmo. Eu vejo um pouquinho assim uma questão cultural aí, porque assim, eu entendo que aquilo que é aprendido não é esquecido. Aquilo que é memorizado, sim. Sim, Agora, a gente não precisa ficar dependendo que o outro nos ajude a fazer. A gente pode fazer por si só. Então, durante esse período da pandemia, é, precisava se continuar estudando. Então, eu não sei essa estudante especificamente, mas muitos estudantes disseram o seguinte: olha, já que não tem escola, então deixa tudo para lá. Esse deixa tudo para lá é que levou mesmo assim, a um apagamento daquilo que já tinha aprendido antes. Está lá dentro, mas precisa ser trazido de novo para fora. O retorno à sala de aula nesse período que ainda não é pós-pandemia, a gente fala em pós-pandemia, mas ela ainda não acabou, ela ainda está aí, mas nesse enfrentamento que nós estamos tendo, para esse enfrentamento prático na pandemia, essa tentativa de voltar à normalidade ainda dentro da pandemia, nos fez ver que aquele momento de ausência tem trazido muitos prejuízos nos hábitos de leitura, nos hábitos de escrita, nos hábitos de conversa, do diálogo em si, o que também tem provocado outros problemas, e aí já entra mais na área da psicologia, né, que é a questão da ansiedade, a questão da depressão. Tudo isso faz parte de um único conjunto. Agora, a, não ter usado aquele período da pandemia para continuar se exercitando na leitura também foi uma perda de tempo, certo? E uhum, muito que está sendo o prejuízo hoje dentro da escola é decorrente disso. Mas nada está perdido, absolutamente. Tudo sim, ainda pode ser refeito, reconstruído, né? Trazido de volta. Agora vai ser um esforço maior. sim. A questão é não desistir. Não, Fazer uma nunca. lista, né? Aqui dando até uma dica. Faça uma lista daqueles conteúdos que você acredita que foram apresentados para você, mas que na verdade você não aprendeu, né? Essa é a questão, não acabou não aprendendo. Exato. E busque meios de aprender, buscando a Uhum, orientação de um professor que já tem um conhecimento sobre esse assunto. Use a internet a seu favor. Quantas aulas tem aí no YouTube, né? Quantas aulas aí que você pode assistir e aí de repente pegar aquele conteúdo, fazer uma pergunta para uma pessoa que é especialista. Eu acho que quando a gente uhum, vai em busca desse conhecimento, fica mais fácil, né? sim. Ler, pedir opinião. Eu acho que hoje até, na época, eu lembro assim que na época que eu estudava, o distanciamento entre aluno e professor era muito grande. Então a gente tinha até medo de chegar perto de um Uhum, professor, meu Deus, e perguntar alguma coisa. uhum, Hoje já uhum, existe uma flexibilidade maior nesse sentido. Então aproveitar, né, que estamos em uma outra época, em outros tempos, uhum, e uhum, ir em busca desse conhecimento. Penso que aham, é uma sim, saída. A questão é não desistir, não desistir mesmo. Agora, Valdir, sim. vamos lá. Vamos pensar agora naquele estudante que já tem um amadurecimento em termos de leitura, ele cumpriu lá as etapas dele normalmente, está já finalizando o ensino médio ou está já numa universidade, numa faculdade e Uhum, quer melhorar a sua compreensão em relação aos textos acadêmicos. Quais seriam as uhum, orientações para que ele pudesse ler com uma qualidade melhor e uhum, diminuir essas dificuldades na leitura? uhum. Não vai ser diferente de tudo que a gente já falou, não. Eu estou lembrando de uma palestra que eu vi de Leandro Carnal, em que ele dizia o seguinte, né? Uma pessoa chegou para ele e disse: Olha, Carnal, você é uma pessoa que lê muito, eu queria tanto ter fazer assim como você. Como é que você faz para você ler tanto?
Aí o Karnal ele respondeu criando assim um clima de mistério, né? Como se fosse conteúdo. Olha, eu vou lhe dizer, mas não diga para ninguém. Para se fazer a leitura, eu pego um livro, abro e começo a ler. Quem está na faculdade hoje, né? Para quem está na faculdade, ou quem vai entrar na faculdade e percebe que tem uma certa deficiência e precisa melhorar isso aí, a regra ou o segredo é simples. Comece a fazer. Comece a ler. Né? Eu tinha um hábito, aliás, ainda tenho um hábito da seguinte maneira: quando eu pego um texto novo, que eu leio a primeira vez, e ele me parece muito denso, eu vou, respiro e leio de novo. E leio de novo. Aí eu gostaria de citar uma experiência que eu tive no início da minha vida acadêmica, porque eu tive uma formação religiosa, conservadora, e de repente eu me deparei com textos do Rubem Alves. Então, quando eu fazia a primeira leitura de um texto de Rubem Alves, eu ficava com raiva. Com raiva porque ele dizia tudo diferente daquilo que eu já tinha ouvido. Depois eu fazia uma segunda leitura e começava a pensar, começava a refletir. E na terceira leitura, eu já começava a diferenciar aquilo com o que eu concordava e com o que eu não concordava, o porquê e o como. Então, eu diria que esse é um passo. Leia, certo? Leia quantas vezes forem necessárias até ter a compreensão, até porque cada leitura nova que se faz de um mesmo texto, a gente descobre coisas novas, a gente vê tudo de uma outra maneira. Os textos acadêmicos, como já falei anteriormente, eles são de um outro nível, eles são mais densos. Né? Por exemplo, né? Nós professores, muitos de nós, têm uma dificuldade muito grande na compreensão dos textos de Paulo Freire. Mas os textos de Paulo Freire têm uma grande densidade, isso é verdade, mas também tem uma simplicidade que a gente só vai perceber à medida que a gente vai desenvolvendo o hábito da leitura do texto. Então, para se adequar a um ambiente acadêmico, a leitura mais intensa é que é a necessidade. Não existe uma fórmula mágica. A fórmula é essa: leia, leia cada vez mais, leia mais intensamente. Agora, leia de forma apaixonada, certo? Leia como aquela pessoa que está tentando encontrar o tesouro no fundo da terra e precisa cavar cada vez mais. Porque se a primeira leitura for enfadonha, e vou deixar de lado outro momento eu pego, não vai se chegar a lugar nenhum. Exatamente, Valdir. Inclusive, é importante que focar no início do texto, né? Focar nas informações que são mais importantes. Sim. Inclusive, é importante também fazer anotações durante a Isso. leitura, Não, né? inclusive, eu tinha lido um artigo de uma pessoa que ele falava sobre fichamento e ele colocava o fichamento de leitura como uma coisa ultrapassada. Eu não concordo muito, não. É uma prática antiga, mas ela é válida, certo? Que é exatamente isso, você chegar, você pegar detalhes, começa pelo título, pelo autor, o objetivo dele, que quando você percebe isso na introdução do texto, onde é que ele quer chegar, você vai esmiuçando o texto. Tem coisas que precisam ser feitas de forma mais vagarosa para ter um pouquinho mais de atenção, mas se desistir na primeira dificuldade, realmente não vai chegar. É preciso insistir sempre. Agora, a ideia de fazer anotações, né, fazer destaques, daí a diferença entre um texto escrito, né, o livro tradicional, como a gente chama, ou aquele que está lá na internet, né, na mídia, o texto na mão, o texto no livro, no papel,
tem essa facilidade de você poder grifar, de você poder fazer anotações, fazer comentários, e daí a necessidade de que o livro seja próprio, seja seu, esteja na sua mão. Agora, não se vai se chegar a lugar nenhum se desistir nas primeiras tentativas. Tem que insistir sempre. Agora, também buscar o prazer de se fazer a leitura, mesmo em textos acadêmicos densos. Exatamente. Então, assim, durante a leitura é muito importante que essas anotações, se não forem feitas no texto, que sejam feitas num caderno de anotações, onde você possa colocar as principais ideias, principalmente aquelas que você identifica que não vai poder, que não pode esquecer, que são importantes, que você precisa realmente aprender a respeito daqueles conceitos. E também eu acredito que existe uma falha muito grande no fato de ir lendo palavras, aí voltamos lá para a história do vocabulário, que E, o estudante ele não entende e ele continua o texto, a palavra aparece outras vezes e ele continua, chega no final do texto e ele não tem uma compreensão maior uhum, daquele texto que ele está lendo, porque uma palavra que era extremamente importante, que se ela se repetiu, não foi aleatoriamente, apareceu uhum, diversas vezes e ele sequer foi em busca desse significado. Então fica realmente muito difícil compreender a totalidade de um texto, né, de uma maneira mais global, se determinadas palavras aparecem com frequência e você não tem disponibilidade, interesse, curiosidade de ir em busca desses significados. Eu acho é, que é algo que a gente precisa pontuar também. sim, é verdade. A professora Elaine colocou aqui, concordo plenamente. Ultrapassado ou não, o fichamento é muito válido, nos ajuda bastante. Uhum, com Está certeza. esmiuçando, né? Mostrando aquelas características, aqueles conceitos importantes do texto, você não tem como passar desapercebido quando você faz um fichamento, né? Tá. E a Adriana colocou, a segunda leitura é melhor porque vamos percebendo novas coisas. A primeira leitura pode ser mais difícil, mas o prazer Uhum, de ler, a descoberta do texto, é um ato maravilhoso. Com sim, certeza, sim, com com certeza. certeza. É por isso que eu falo, a primeira é como você entrasse num lugar que você não conhece, né? É. Você ainda está meio que inseguro, né? Uhum, Buscando ali mapear o que você conseguiu aprender e já vá destacando o que você não conseguiu identificar e entender. Podem ser sim, ideias, podem ser palavras, mas por quê? Porque quando você finaliza, que você vai em busca de uma outra fonte, esse conceito eu não entendi, essa palavra eu entendi, mas a palavra eu posso ver no dicionário, é mais sim, rápido. Você vai lá, identifica, vê a palavra dentro daquilo, que é importante observar o contexto, que aquela palavra apareceu, para dar o sentido certo também, né, correto. sim, Aí a pessoa já foi por um caminho que já clareou suas ideias. Eu imagino que já fica mais tranquilo, mais fácil. Mas sim, também você ir em busca de uma compreensão melhor a respeito dos conceitos. Se você não sim, conseguir entender o conceito, a ideia do parágrafo, a ideia de. Aí, leu mais uma vez, leu a segunda, leu a terceira, não conseguiu, procure. Aí eu vou dizer, procure os universitários, procure um sim, especialista, procure sim, alguém que possa te conduzir, te ajudar a ter essa compreensão, né? sim. Então, eu acho que a gente precisa também estar disposto a ir em busca do conhecimento. E não achar que a gente vai poder resolver tudo o tempo todo, sozinho, que a gente não precisa de ninguém. Não é assim que funciona. Assim Exatamente. a gente Até não porque passa. os conceitos eles são variáveis de acordo com os contextos. Uma determinada palavra ela pode ter um sentido em um contexto específico, mas ter um sentido diferente em um outro contexto. Isso aí já é uma coisa que vai ter uma profundidade maior e que faz parte do mundo acadêmico. Dentro da academia, a gente vai lidar muito com essa questão, né, dos sentidos das palavras em contextos diversos. E uma outra questão importante, Valdir, é estar atento às figuras, gráficos, dados Uhum. estatísticos, muitas vezes são desconsiderados, né? Sim, Passa, só quer ler ali o texto, mas não presta atenção naquela figura, num gráfico que aparece. Se está ali, não está de maneira aleatória. Quer também te comunicar alguma coisa, sim, complementar algo que foi colocado no texto. Acho importante exatamente. ter né, essa interpretação também, né, dessa linguagem mais
visual, vamos dizer assim, né? Não verbal. Porque não é uma mera ilustração, mas é uma elucidação. Exato. Então, vamos pensar que, em termos de texto, do texto acadêmico, existe tudo que está nele foi feito de uma maneira intencional, né? Foi Sim, escrito de uma maneira intencional. Então, a gente não sim. pode desconsiderar, né? Prestar atenção nas principais ideias, observar as palavras, perceber o início do texto, o final do texto, né? O meio Uhum. do texto também ali tem várias informações complementares. Eu discordo quando diz assim, não, vamos só pegar o que tem importante e o complementar não é como se fosse menor. Eu discordo. Eu acho Eu que o também. complementar ele está para auxiliar justamente a compreensão da ideia principal. Então, ele não, eu não acho que Uhum. deve ser desconsiderado, né? Ele vai implementar ali, inclusive vai até facilitar mais a sua compreensão É a verdade. respeito do que tem de mais importante. Claro, vai ter uma ideia principal, vão ter as Uhum. ideias secundárias, mas as secundárias elas auxiliam, elas não estão ali do nada, por nada. Uhum. O texto todo é importante. Eu também concordo, Valdir. Tem gente que diz assim, não, mas o importante é só identificar a ideia principal. Eu discordo. A gente, sim, tem que identificar a ideia principal, né? Claro. Mas entender que as complementares, as ideias que estão ali complementando, auxiliando, elas, na verdade, elas colaboram para que essa principal a seja, né? Ela só é principal porque as outras auxiliaram nesse sentido de fazê-la ser principal. Então, É. não podem E ser colocadas de lado. aí eu me lembrei agora de um texto de Rubem Alves, né, em que ele coloca da seguinte maneira, que a produção de um texto, ela é semelhante à produção de uma comida, né, de uma culinária, porque quando você está preparando um determinado prato, você vai usar o elemento que vai ser chamado de principal, mas você usa todos os outros ingredientes. Então, é o conjunto que vai formar o prato, não é uma coisa só, né? Os temperos, ele tem a sua importância na preparação da culinária. A mesma coisa é a produção de um texto. Você tem a ideia, mas você tem que expressar essa ideia nas palavras, e para você chegar ao seu objetivo, você vai ter que fazer determinados arranjos textuais para que a ideia seja colocada de forma clara. E, obviamente, o leitor ele tem que estar habilitado para fazer a leitura e a interpretação, e essa habilidade só se consegue com o hábito da leitura, que inclusive vai implementar a criatividade da pessoa naquele momento da leitura. Porque, um exemplo, quando a gente está lendo um romance, ou um texto mais de ficção, a gente lê, mas ao mesmo tempo a gente vê as imagens, a gente constrói as imagens na cabeça à medida que a gente vai lendo. É isso que é a grande experiência, a grande força do hábito da leitura. É você criar a criatividade a partir do seu hábito em digerir os textos, em interpretar os textos. Exatamente. E isso aí, a questão cognitiva agradece, né? Porque, na Sim, verdade, nosso sistema cerebral está ali em funcionamento. Não está sim. sendo dado nada de uma maneira rápida. A gente assiste um filme, a gente já vê a imagem, já está pronto aquilo ali. Uhum, Outra coisa é uhum. quando a gente precisa acionar o nosso mecanismo da imaginação, das correspondências, e essas conexões cerebrais vão fazer com que a gente realmente ative, né? As chamadas sinapses, né? Que estão ali construindo esse conhecimento. Mas se a gente fica Exatamente. recebendo tudo pronto, é ótimo receber coisas prontas, mas também não faz, tudo que é pronto, que é muito fácil, não nos É. faz crescer como a gente deveria, né? A gente precisa. Uhum. Não adianta ficar mostrando as palavras se ninguém coloca um lápis na tua mão para você mesmo escrever, né? Ter a sua própria experiência com a escrita. É mais ou menos assim que funciona com a gente. O paciente só, que lindo, vou passar a vida inteira só olhando textos. Uhum. Escreva. Não sabe? Só vendo. Você tem que Uhum. trabalhar, tem que fazer acontecer. Agora já está quase finalizando, Valdir. Tem alguma sugestão para os estudantes?
queiram, principalmente nessa área de humanas, né? Que eles Uhum. possam ter autores como referência ou textos que você poderia indicar para começar a trilhar esse caminho. Olha, os meus autores preferidos, eles são meio complicados, viu? Vamos É, colocar um pouco no desafio, Valdir. eu me delicio muito com os textos de Rubem Alves. Certo? Rubem Alves é uma pessoa que escrevia de fato com o coração, escrevia com a alma, né? E ele usava muitas metáforas, né? Muitas ilustrações, né? Ele fazia interpretações da realidade de uma maneira diferente. Então, eu recomendo os textos de Rubem Alves, certo? Um, um outro autor que é assim, né, é meu favorito dentro da filosofia, mas é de uma densidade muito grande, é o Friedrich Nietzsche, né? É engraçado porque as pessoas têm um certo receio, um certo preconceito em relação a Nietzsche, talvez porque não consegue entendê-lo, não consegue interpretá-lo de uma maneira adequada. E sobre isso aí, inclusive, eu discordo com alguns chamados especialistas em Nietzsche a respeito de algumas interpretações que fazem dos textos deles. Ele escrevia muito em forma de aforismos, e às vezes parece que as coisas estão meio soltas, mas não estão. Agora, é uma leitura pesada, sem dúvida nenhuma. Ah, autores brasileiros bem interessantes, como o Cortella, né, Sérgio Cortella, como Leandro Carnal, a Marília, né, Chauí, né, Marilena Chauí, são isso sempre dentro da minha área, que é a filosofia. Eu indicaria muito esses autores, eles são muito interessantes, né? Os brasileiros, como Cortella e Chauí, eles dão uma facilidade maior para você entrar nos textos de filosofia, né, junto com o Rubem Alves. O Karnal já é um pouco mais denso. E assim, eu colocaria pelo menos esses, né? Fora os nossos tradicionais é, autores, né, da literatura brasileira, né? Um bastante popular como Jorge Amado, né? O indigenista José de Alencar, que para essa meninada mais nova parece uma coisa distante. Eles se tornaram clássicos, mas eles não estão distantes. E sem contar com o Machado de Assis, né? Que vai ser, né, Machado de Assis, que vai ser objeto, né, de um trabalho seu, hein? Do desafio. E, Inclusive, vou aproveitar que já que o Valdir citou, eu estou organizando junto com a professora Elaine um desafio que vai acontecer a partir do dia 15 de agosto. Vai ser um desafio 7 contos de Machado de Assis em 7 dias. A gente vai entrar na maratona da interpretação desses textos. Então, são 7 contos em 7 dias. E vamos ver quem é que vai topar o desafio e quem vai chegar até o final, né? Quero ver gente sobrevivendo, chegando até o final. Jogando com honra. Quem quiser fazer a inscrição, é só entrar no link da bio. Eu coloquei lá no Linktree, logo o primeiro tópico. Chega lá, se inscreve, vai entrar num grupo do Telegram. Lá a gente vai me enviar os textos, os áudios com as orientações, vai dar os lembretes quando realmente for acontecer. Peço que divulguem, compartilhem, para que muitas pessoas possam ter essa experiência da leitura, da interpretação dos textos de Machado de Assis. Eu acho que a gente tem que começar, né? Vou incentivar. Então, conto com a colaboração de vocês e se inscrevam também para participar. Então, podem ser estudantes e podem ser pessoas também que gostam, apreciam a literatura e querem fazer parte desse movimento e contribuir também com sua leitura, com sua interpretação, porque vai ser, na verdade, um momento de troca de experiências, tá bom? Então, é só se inscrever. Eu sempre estou colocando, eu vou colocar esses dias todinho, viu, gente? Entra nos stories. É só clicar, minha gente. Só pegar o dedinho e fazer assim, ó, trim, já vai entrar no grupo. Por favor, né? Pelo amor de Deus, não é só feito pessoal que só quer tudo pronto. Você chega lá, já está lá. É rápido, tá bom? Então, vou aproveitar também para dizer o seguinte. Amanhã
eu vou estar fazendo uma live sobre O Pequeno Príncipe. Todas as quartas-feiras vai ser análise de texto literário, romance, conto. Já fiz a Cartomante no domingo, fiz a Menina que Roubava Livros na quarta-feira da semana passada. E eu estou indo muito pelo. Eu estou colocando lá a caixinha de perguntas, respondam. Eu pedi quais são os textos que vocês querem. Colocaram a Cartomante, colocaram a Menina que Roubava Livros e colocaram o Pequeno Príncipe. Então, eu estou aqui, estou indo em busca do interesse de vocês. Então, amanhã eu vou fazer. Eu vou colocar o horário, gente. Eu vou organizar direito no horário. Vejam os stories, viu? Vocês olhem os stories. Que eu vou colocar o horário da live amanhã. Vai ser sobre o Pequeno Príncipe. Ajudem também colocando informações sobre o texto. O que é que vocês pensam? Se já leram, se não leram. A gente vai fazer uma troca aqui. E tem uma live também com a Adriana, que é na outra quarta-feira. Edgar Allan Poe e Osman Lins. Vai fazer uma literatura comparativa. A gente vai fazer uma análise aí de dois contos, né? Um de Edgar Allan Poe e outro de Osman Lins. Então aqui o negócio vai estar, no ritmo, a todo vapor. Participem aqui, não vai mais ter essa desculpa de dizer, mas a gente não está sabendo ler, mas é muito difícil. O que é difícil vai descomplicar. Daqui a pouco vocês já estão até vindo fazer live aqui comigo, falando sobre os textos. Agora sim, pode entrar no direct, eu quero fazer uma live. Vamos lá, tá bom? Então, eu quero. Ô, Andresa, eu queria só citar mais um. É um tcheco que foi assim muito inspirador para mim, né, nos anos 90, mas que tem uma atualidade extraordinária, que é o Milan Kundera. E o destaque mundial dele foi o livro A Insustentável Leveza do Ser, né? Um autor fantástico, ele consegue trabalhar bem a ligação da filosofia com a realidade prática da vida. Ele usa o momento histórico vivido lá, né, na antiga União Soviética, na antiga Tchecoslováquia, mas é muito interessante os livros dele. E a gente não pode também deixar de citar o espetacular Gabriel Garcia Marques, né? Então, se a gente fizesse uma lista, eu acho que ia dar pelo menos aí uns 2 milhões de autores extraordinários que assim, nos enriquece e nos enche de prazer no ato da leitura, no hábito da leitura. Com certeza. Valdir, olha, eu só tenho a agradecer ter passado aqui, esse momento aqui junto contigo, junto com o pessoal aqui que nos acompanhou até agora. Vamos, gente, vamos entrar aqui no movimento, vamos ler cada vez mais. Agradecer pelo seu conhecimento que você passou, sua experiência, né, que com certeza só nos enriqueceu. E a gente tem só mesmo a agradecer de todo o coração pela sua disponibilidade para vir aqui e nos preencher com esse conhecimento todo. Muito obrigada mesmo. Oportunidade. Não, eu que agradeço, viu? Porque para mim foi um grande desafio. Aí hoje pela manhã, lá na formação, na escola, o pessoal comentando, dizendo, eu já estou ficando nervoso, né? Como é que eu vou me preparar mesmo, como é que eu vou me sair, conversar sobre isso aí, porque a leitura é um fascínio que eu tenho. A única coisa que me incomoda é que eu não leio tanto quanto eu gostaria de ler na atualidade, mas não há nada mais espetacular, né, na nossa vida que a leitura. Tá bom, Valdir. Muito, muito obrigada. E, ó, deu tudo certo, tá vendo? Tava lá pensando nisso e só foi aqui, ó. Nota 10, só incentivando o pessoal para ler cada vez mais. E assim, o pessoal que está assistindo, muito obrigada também. Muito obrigada de coração. Compartilhem essa live, por favor. Não pode ficar só no feed, não. Vamos compartilhar para outras pessoas escutarem tudo isso que a gente falou aqui, né? Incentivar cada vez mais. Participem do desafio. Vamos começar com 7, depois a gente aumenta, gente. Desafio é assim, né? A gente começa com 7, depois a gente passa para 14. Já pensou em fazer assim? E subindo? Nossa! Vamos ver. Eu gosto do desafio. Eu gosto de chegar até o fim e dizer assim, eu venci, eu consegui, eu sou dessas, minha gente. E aí, vamos lá, vamos incentivando aí, para mais gente participar junto conosco. Então, beijo para todo mundo. Muito obrigada, Valdir. Muito obrigado. Esse conteúdo eu posso contar, porque além de professor, de colega, tu é meu amigo do coração, tu sabe disso, né?
Então, Sim. já sabe. Só tem motivo para estar feliz hoje à noite. Então, beijo, pessoal. Tchau e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.